E chega uma notícia urgente: Lei Magnitsky não foi revogada por Donald Trump. Acordo secreto a portas fechadas revelam que Moraes, sua esposa e outros ministros do Supremo Tribunal ainda estão sob a jurisdição da Lei Magnitsky. Você vai entender isso aqui agora. O que pode acontecer, pessoal? Uma verdadeira bomba chega para nós aqui. Fomos enganados. O povo brasileiro mais uma vez foi passado para trás por essa mídia suja que trouxe informações inverídicas, mas agora nós vamos trazer a verdade direto dos Estados Unidos. Quem está lá? Um parlamentar que ele tem naturalidade brasileira, mas dupla cidadania americana, e ele faz parte ali do Congresso dos Estados Unidos e vai explicar a Lei Magnitsky que não foi tirada sob Moraes e ele ainda pode sofrer essas sanções. Veja agora, pessoal, a grande verdade que foi escondida do povo brasileiro e o que está por vir nas próximas semanas que pode acontecer, porque a China agora comprou uma certa região aqui do Brasil que tem terras raras, que era o que os Estados Unidos tinham acordado com o Lula. Agora a coisa ficou feia. Para ver essa matéria, pessoal, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Veja agora o pessoal ali, os jornalistas da Gazeta do Povo, vai trazer esse parlamentar aqui para explicar tudo isso, porque agora o Donald Trump vai traçar uma guerra contra a China, porque o Lula parece que descumpriu um dos acordos para poder pelo menos pausar a Lei Magnitsky, que pode voltar a qualquer momento. Pessoal da Gazeta do Povo, vale a pena você assinar esse canal, esse jornal, que é excelente. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Mas o Brasil foi pego de surpresa, vamos colocar assim, vereador, com a revogação da Lei Magnitsky. Aí tem gente que não, olha, ela foi só deixada de stand-by, ela não foi revogada. Até queria que você explicasse tecnicamente isso pra gente, porque nunca se viu uma revogação, uma suspensão de uma lei dessa magnitude tão rápido, em apenas 5 meses, e realmente a gente não sabe até hoje. Porque nós sabemos que Donald Trump é alguém diferente de Lula, muito bem sucedido na iniciativa privada. O senhor faz parte do partido dele, o Partido Republicano, e ele sabe negociar muito bem. Para ele reduzir as tarifas de 50%, não de tudo, mas de parte dos produtos, e também revogar a sanção do Alexandre de Moraes e da sua esposa, o Brasil ofertou alguma coisa em troca. Até hoje não ficou transparente o quê? Falam que os irmãos Batista com a JBF teriam ali feito uma negociação, etc. Queria que você avaliasse esse cenário para a gente. A Lei Magnitsky foi aplicada por sanções, sancionando o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Isso é fato. E a questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve, essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC. O que pode ser uma suspensão temporária do nome dele, da inclusão do nome dele na lista do OFAC, fruto de uma negociação a portas fechadas. Sim, não se sabe ao certo o que o Brasil deu em troca, ou prometeu em troca. A realidade é que o que foi prometido e o que foi negociado, dependendo do que for, se foram ativos minerais, ativos logísticos ou acesso a informações de Estado, isso vai ter que passar, se fosse um país que a lei estivesse sendo cumprida à risca, isso deveria passar pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos têm necessidades estratégicas, geopolíticas, que é a estabilização da segurança no hemisfério ocidental, que é na América do Sul e Central. Os Estados Unidos têm interesse em tirar a China do hemisfério ocidental, a influência da China. Isso está bem documentado agora na nova estratégia
de Segurança Nacional que foi publicado no início de dezembro, e a janela de oportunidade foi essa, foi abrir um canal de comunicação com o governo brasileiro para trazer o governo brasileiro para o seu lado, para atingir objetivos estratégicos. E isso passa pela crise na Venezuela, onde você tem a crise de narcóticos e o combate ao narcoterrorismo, que hoje mata mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nas ruas. Ou seja, um objetivo estratégico americano foi alcançado em trazer o Brasil para o seu lado, e o preço, ao que parece, foi, a moeda de troca, ao que parece, foi a suspensão, ao que me parece temporária, porque, mais uma vez, não há nada oficial do governo americano dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pelo FAC. Pode ter sido uma suspensão temporária. Vamos aguardar e ver realmente qual foi a decisão do governo americano. Eu queria que você nos explicasse o seguinte: foi publicado no documento da OFAC, né? Realmente ali teve um documento da revogação das sanções da Lei Magnitsky, me parece que até é a linha quarta, alguma coisa assim, que é por motivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, realmente, o ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento, deixou de ser um violador de direitos humanos pelos Estados Unidos. Isso é um fato. O que tem me preocupado, até que anotei, para não esquecer a minha pergunta, porque ela é importante, que também dizem que existe uma divisão da ala mais ideológica, por exemplo, do Marco Rubio, com a outra ala que fica junto ali com o presidente Trump, em relação ao Brasil. Tanto é que os ministros que tiveram vistos cancelados, que ficam no Departamento de Estado do Marco Rubio, não ainda tiveram também a volta, né, dos passaportes. Então, isso pode ser um sinal. Se eu estiver interpretando mal, por gentileza, você fala. E um outro dado que eu queria que você trouxesse também aqui para a nossa audiência, que também é importante: tivemos ontem o anúncio de minas de ouro sendo vendidas para a China. Negócio concluído. Então, talvez, né, eu estou me apegando aqui no que nós podemos, talvez o Brasil não cumpra nada em relação a, por exemplo, minérios. Tem terras raras que são diferentes de minas de ouro, mas mina de ouro também é importante, né? E a China está chegando com tudo, e não existe esse bloqueio aí dito, né? A gente está supondo, mas a realidade dos fatos são essas. Essa teia de interesses em que envolve o Brasil, envolve os países da América do Sul, envolve a China, envolve a Rússia, envolve o Irã. Lembrar aí que o Irã tinha um acordo estratégico com a Bolívia, foi assinado no final do ano passado, que agora deve ser revertido porque o novo governo é um governo conservador na Bolívia. Ou seja, sim, ele foi retirado da lista do FAC. O documento deixa claro, por interesse nacional americano. Esse interesse nacional americano, é claro, já tem informações que é essa questão da mina de metais raros no Brasil, em Goiás. Não está ainda evidenciada, que foi o quid pro quo, que foi, olha, o material, essa mina de metais raros, ela exporta para a China. Os metais raros, ela passou a exportar para os Estados Unidos. Mas o controle dela sempre esteve em mãos americanas, australianas e inglesa. São empresas dos Estados Unidos, é uma empresa de três países, uma empresa multinacional. O fato é que a China controla 90% dos metais raros, do refino de metais raros no mundo, e tem a maior reserva do mundo, quase 60% dessas minas de metais raros na China. E o Brasil é o segundo maior do mundo, chega até quase 20% da concentração desses metais raros. Esse é o ouro do nosso século, são os metais raros, porque eles estão em baterias, estão em celulares, estão em eletrodomésticos, nos microchips, estão em produtos militares, mísseis, aviões. E a dependência do mercado hoje em dia é desses metais raros. O que aconteceu? No Covid descobriu-se que a China controla vários setores da indústria que são estratégicos. Não faltou máscaras, não tinha máscaras hospitalares durante o Covid, não tinha papel higiênico. Não é só esses produtos, são vários produtos em que a China, ao passar dos anos, nos últimos 40 anos, foi dominando mercados, e os Estados Unidos hoje se vê na posição de reverter esse domínio chinês desses mercados para não estar
para não ficar refém da China. A China já ameaçou várias vezes parar de exportar metais raros. Os Estados Unidos, inclusive, ameaçou com 145% de tarifas caso a China fizesse isso. Chegou a revogar a exportação de motores da General Electric e também peças de aviões da Boeing para parar a frota aérea interna da China, porque eles dependem do mercado de aeronaves e de motores do Ocidente. Então, essa guerra comercial, essa guerra de interesses estratégicos e geoestratégicos, pegou o Brasil em cheio. O Brasil, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, a China, a Rússia, tem interesse no petróleo brasileiro, nos metais raros brasileiros, na agricultura brasileira, na questão da infraestrutura brasileira, os portos, aeroportos, nas telecomunicações brasileiras. Aí tem essa guerra do 5G entre a Huawei, empresa chinesa, e 5G, empresas americanas. A questão de satélite, comunicação de satélite, o Elon Musk foi escanteado aí pelo governo Lula, tem também novos contratos da empresa de satélite que é concorrente da Starlink. Ou seja, a Magnitsky era para ser colocada como moeda de barganha, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixou de fazer atrocidades, inclusive condenou o Felipe Martins ontem aí, numa condenação completamente vil e completamente errada. Ele deixou de fazer essas ações? Não deixou. Ele foi retirado da lista? Ele foi retirado da lista. Eu acho injusto, não concordo, mas o interesse nacional americano falou mais alto, justamente por isso que foi dessancionado. Ele não deixou de ser violador de direitos humanos. Como o atual presidente da Síria, que não é eleito, ele tomou o poder à força, tirando o Bashar al-Assad, estava aí cometendo atrocidades contra os cristãos alauítas. Todo mundo viu ele sendo fuzilados, aí vídeos que circularam na internet aí há meses atrás. E mês passado ele esteve na Casa Branca. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os seus pares hoje nos Estados Unidos. Porque essa semana mesmo, o Jorge Serrão, que é o nosso comentarista, ele falou: olha, Alexandre de Moraes colocou a Magnitsky no bolso, a Magnitsky não funcionou, né, para os brasileiros. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que os seus pares, né, outros políticos americanos, veem a situação política no Brasil hoje? Do Brasil cair numa condição semelhante à Venezuela, e esse é um dos motivos, porque essa negociação com a Magnitsky e ativos estratégicos brasileiros foi feita, porque existe uma preocupação real. O Brasil é detentor de 50% da área territorial da América do Sul. A prioridade do governo americano está nesse documento da estratégico novo, de política estratégica e segurança estratégica americana, a trazer o Brasil para o lado dos Estados Unidos e controlar aí o fluxo de drogas e também a segurança hemisférica é muito importante para os Estados Unidos. Tem a Magnitsky, o tempo que ela vigorou a lei a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, os Estados Unidos realmente esperava, os políticos americanos realmente esperavam que haveria uma mudança de comportamento do judiciário brasileiro através de pressão do Congresso e do Senado brasileiro, talvez fruto até aí de uma comoção, de uma mobilização nacional. Dito uma greve, por exemplo, geral, nunca foi tentada no Brasil. Não se emplacou uma greve para fazer pressão no Congresso e no Senado para que mudasse isso. Então nada mudou. Então as pessoas podem pensar, estão aí frustradas, estão até com raiva do Trump, se sentindo usadas, mas se colocando no lugar dele, vendo que em 5 meses nada mudou no Brasil e infelizmente até a situação até se recrudesceu, caminhou mais ainda passos largos do Brasil estar no colo da China, e a situação da violação dos direitos humanos no Brasil, em 5 meses eles decidiram tentar um outro approach, tentar uma outra tática, que é negociar sim com um governo que é membro do Foro de São Paulo, que ativamente trabalha para minar os interesses americanos no hemisfério, está ativamente fazendo concessões de terras raras para a China. A China teve acesso aí à mina de urânio na Amazônia, o que preocupa muito aqui nos Estados Unidos. Essa talvez seja a maior preocupação dos políticos americanos. Mas eles têm uma visão clara de que não há consenso no Brasil.
Primeiro, eu queria saber se as pessoas que hoje, os brasileiros que hoje estão exilados nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Alan dos Santos, a doutora Ludmila Lins Grilo, agora o deputado Alexandre Ramagem, se essas pessoas correm algum tipo de risco de extradição aí diante desses novos acontecimentos. E a segunda pergunta é o seguinte, é para você que também é escritor, né? Eu vejo aqui que o seu livro tem um título muito interessante, E se o meu paraquedas não abrir? Veja, o nosso paraquedas não abriu aqui. No Brasil, o nosso paraquedas não abriu. Como é que a gente faz, Maurício? Tenha sempre um plano B para caso o seu plano não dê certo. Então vamos por partes. A primeira, qual é o risco real que as pessoas que estão exiladas aqui nos Estados Unidos e até, de certo modo, protegidas pelo governo americano têm? Eu acho que nesse exato momento, uma flexibilização da aplicação da lei Magnitsky a um violador de direitos humanos, contumaz, comprovadamente violador, por motivo de segurança nacional, eu acho que não é hora ainda de soar os sinos e acender a luz vermelha de que eles estariam em risco de alguma maneira. Existem vários interesses, não só comerciais, mas estratégicos entre o Brasil e os Estados Unidos, mas a questão da sanção direta contra o ministro Alexandre de Moraes não vai se reverter, eu acredito, num primeiro momento, da proteção que essas pessoas têm aqui. Mesmo porque as ações judiciais em curso contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não sofreram nenhuma alteração. Mesmo porque elas não são vinculadas ao governo americano, elas estão no judiciário americano, que a atitude do ministro Alexandre de Moraes fora da jurisdição. Ele perseguiu empresas americanas, cidadão americano dentro dos Estados Unidos, e ele vai ser julgado pela justiça americana, que é um órgão separado do executivo americano, que é o Departamento de Comércio, que faz esse tipo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essas ações judiciais estão em curso. Ele a princípio, ele deve ser condenado dentro dos Estados Unidos, porque há provas e há vasto material das atitudes que ele cometeu, crimes contra empresas e cidadãos americanos. Então, essas proteções que foram dadas a cidadão americano, a cidadão brasileiro aqui, eu creio que, no primeiro momento, não devem ser alteradas. Mas, com a evolução da normalização das relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, é esperado aqui nos Estados Unidos que, em paralelo, o Brasil volte o regime judicial no Brasil volte a se normalizar. E isso é uma obrigação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio Judiciário brasileiro, que eles se normalizem para que o motivo que essas pessoas estão aqui refugiadas deixe de existir, para que até elas tenham oportunidade de retornar ao Brasil. Porque como está o Brasil ir para um pleito eleitoral em 2026, com o judiciário basicamente amordaçando o Congresso Nacional, e isso vai interferir no julgamento se há ou não eleições limpas e seguras no Brasil em 2026. Cabe lembrar isso, que os observadores internacionais vão estar presentes no Brasil na próxima eleição. Os Estados Unidos vai estar de olho, os países da Organização dos Estados Americanos, da OEA, vão estar de olho, e os Estados Unidos não necessariamente têm que reconhecer o pleito eleitoral se o judiciário continuar marchando firme em assolapar e em basicamente fechar os trabalhos, bloquear e fechar os trabalhos do Congresso. Então, eu não vejo uma relação direta entre a suspensão, flexibilização, o inglês veio primeiro, né, antes do português, da Magnitsky e a proteção dessas pessoas aqui. E se meu paraquedas não abrir, o plano B do Brasil. É o que eu falo, o Brasil não tem um plano estratégico de longo prazo e encarar essas relações
estratégicas, essas negociações diplomáticas com países, não só com os Estados Unidos, mas com a Europa, com a China mesmo, com a própria Rússia. Então, infelizmente, quem está de plantão, o governador de plantão, o presidente de plantão no Brasil, faz o que bem quiser com ativos minerais, ativos estratégicos do Brasil, que não deveriam estar sendo colocados na mesa para negociar com nações que nem sempre têm o Brasil como interesse, com os melhores dos interesses. A China, é bem conhecido que a China ela coloniza para dominar o mercado e para subjugar comercialmente os países em que ela tem relações comerciais. Já os Estados Unidos faz de maneira diferente. A Europa também faz de maneira diferente. Mas eu acho que muito do que está acontecendo, e infelizmente as consequências da falta de soberania do Congresso Nacional e do Senado Federal é culpa do próprio sistema político brasileiro, culpa do próprio povo brasileiro, da sociedade e dos industriais brasileiros que não conseguiram fazer um consenso para que haja pressão social em cima do Congresso para que eles fizessem o que deveriam ser feito, que era impeachment, retirar o ministro Alexandre de Moraes de lá, anular esses processos aí de perseguição política dos condenados do 8 de janeiro, para que as relações Brasil e Estados Unidos se normalizassem por outras vias, por vias internas políticas do Brasil. Mas já que isso não aconteceu, os Estados Unidos têm que atuar de maneira que hoje, infelizmente, o brasileiro está sofrendo as consequências. Pois é, nós já sabíamos desde o início que tinha cachorro no meio desse mato aí, tinha coelho no meio desse mato, né? Onde há fumaça, há fogo. Não ia ser tão fácil assim que o Donald Trump ia devolver ali os direitos para os ministros do Supremo, principalmente para o Moraes e para sua esposa, a troco de nada. Mas foi feito um acordo, um acordão ali às portas fechadas, um acordo secreto. Alguns termos desse acordo nós não sabemos, mas um deles nós sabemos que diz respeito a essas terras raras que tem o Brasil, que é o segundo maior detentor do mundo. E aí agora ontem nós tivemos o anúncio de que a China acaba de fechar uma grande compra de terras raras aqui no Brasil. Me parece que ali na região centro-oeste, mais especialmente em Goiás. E aí o que acontece? Claro, os Estados Unidos ficaram sabendo disso e não gostaram nada. Você pode ter a certeza, nas próximas semanas teremos uma reviravolta nessa questão de lei Magnitsky, de sanções. Por quê? O Lula, pessoal, ele já enganou o povo várias vezes, né? Está no seu 4º mandato e desde o primeiro mandato ele vem fazendo promessas mentirosas, enganando o povo, né? Vem falando, tem vídeos aí na internet mostrando que agora nós vamos tirar o povo da pobreza, 21 milhões de pessoas na pobreza e tal. Só que depois terminava o mandato e ele não conseguiu nada. Estamos aí há 18 anos de PT e até agora o povo está na pobreza, está na miséria, criminalidade. Ou seja, eles mentem que nem sentem, né? Essa é a verdade. E aí fizeram da mesma forma com o governo americano, né? Fizeram um combinado, um tratado, e já na primeira semana onde essa lei Magnitsky foi pausada, não retirada, ela foi pausada, eles já pegam e vendem uma parte das terras raras para a China. Ou seja, os Estados Unidos não vão dar colher de chá e vão vir com tudo. O que tudo isso tem a ver com as eleições de 2026, pessoal? Porque é isso que realmente nos importa. Porque uma simples lei Magnitsky sobre Moraes, uma sanção sobre os ministros, a cassação dos vistos, essas coisas, na verdade, não afetam o povo brasileiro diretamente. Vai afetar as autoridades. Mas o que isso tem a ver com as eleições de 2026? Preste bastante atenção, pessoal. Aquilo que Donald Trump quer, na verdade, não é ajudar a família Bolsonaro, não é ajudar o Bolsonaro, nós temos falado isso. O que ele quer é melhorar as condições de acordos internacionais e de comércio com o Brasil, né, para explorar mais. Todo país grande de primeiro mundo, ele visa explorar os menores. Isso nós já estamos carecas de saber. Então, o que acontece? Se em 2026 o Lula consegue reeleição, isso não é bom para os Estados Unidos, porque nós sabemos que o acordo principal de Lula é com a China, é com a Rússia, é com países sociocomunistas. Então, pessoal, pode anotar o que eu estou falando.
Daqui a poucos dias, ou se não 2, 3 semanas, o Trump pode revogar e voltar atrás nessa decisão. Foi o que ele fez com a China durante esse ano de 2025. Ele colocou sanções, colocou tarifas pesadas na relação comercial com a China. E aí passaram 2, 3 semanas, ele revogou, voltou atrás, baixou de novo para 20%, 30%. E aí passaram-se mais um mês e meio, ele voltou de novo para 100%. Ou seja, isso é um jogo. Isso é uma forma de manipular o comércio, é uma forma de fazer pressão, é a carta na manga que ele tem. E isso vai continuar acontecendo. E paralelo a isso, nós temos outra coisa acontecendo no Brasil, pessoal, que o Flávio Bolsonaro, ele está ganhando espaço a cada dia que passa. Para quem não acreditava que Flávio Bolsonaro poderia mexer com o cenário político e que sem Jair Bolsonaro no páreo, as eleições já estavam na mão de Lula, se enganou. Acabou de sair uma pesquisa da Quest. E aí mostra que o Flávio Bolsonaro ganha espaço e tem hegemonia sobre qualquer candidato da direita. Ele é o preferido da população brasileira e está tecnicamente empatado com o Lula. Outra pesquisa também saiu na semana passada da Veritá mostrando exatamente a mesma coisa. Tecnicamente empatado com o Lula. Isso deixa o Centrão preocupado, isso deixa a esquerda preocupada, porque eles não querem que mexa, né, nas coisas do jeito que estão. Para eles está tudo bem, pessoal. Para o sistema, para Davi Alcolumbre, para o Hugo Mota, para o Rodrigo Pacheco, para o Moraes, para o Gilmar Mendes, para essa turma, está tudo ótimo. Eles continuam no poder e que continue Lula e que Jair Bolsonaro continue preso, que não tenha anistia, que não tenha dosimetria, que não tenha nada disso. Aliás, a dosimetria também está sendo recuado. Era para ser votado nessa semana, aí colocaram na gaveta de novo. Foi outra coisa que os Estados Unidos esperava que fosse cumprido e que não foi. Então já são duas perdas aí, né? A primeira, a questão das terras raras aí que foram comercializadas com a China nessa semana. E agora, essa questão da dosimetria aí que empurraram com a barriga mais uma vez. Daqui a pouco a corda arrebenta de novo e o Trump vem com outra sanção pesada, fazendo um outro jogo duro sobre Lula, sobre Moraes. Aquele teatro que eles fizeram ali no lançamento do SBT News, né? Teve ali o lançamento do SBT News, onde teve Moraes e Lula ali no SBT, e o Lula falou, né? O Trump reconheceu que ele não pode invadir a soberania de um país que ele estava errado. Nada disso, isso é a palavra do Lula. A verdade é que o Trump pausou com uma condição. Na verdade, são 5 condições, né? 2 delas eles já pisaram no tomate. Vamos ver até quando vai durar a paciência do governador aí dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que tem muita coisa para negociar. Ele tem muitas cartas na manga. Não é só lei Magnitsky, não. Ele tem várias coisas. Tem sanções sobre produtos do Brasil. Tem questão, por exemplo, do narcoterrorismo, que ele está lutando aí com a Venezuela. Pode baixar para o Brasil também. Ele pode recuar ou pode avançar. Tudo vai depender de uma sinalização desse desgoverno, que eu acho que não vai vir. O Lula não vai fazer corpo mole para o Trump, porque ele tem acordos sociocomunistas com a China e com a Rússia, né? Bom, pessoal, se você quer ficar ligado, saber tudo isso que está acontecendo ali no cenário em Brasília e lá também nos Estados Unidos, se inscreve aqui no canal, sabe por quê? Aqui você vai ficar bem informado e nós trazemos aqui, como trouxe hoje, um parlamentar dos Estados Unidos que entende, que sabe do que realmente está acontecendo ali e segundo o que ele falou, não há nada de oficial sobre retirada definitiva de lei Magnitsky. Aí você vai acreditar em quem? No que a Globo fala ou no que um parlamentar de direita que está ali na chapa ali do Donald Trump está nos dizendo. Então se inscreve no canal, totalmente gratuito, não custa nada, é só você clicar aqui embaixo. Te peço também que compartilhe esse vídeo, é muito importante compartilhar, porque tem muita gente sendo enganada no Brasil, já julgando a toalha, achando que não vai dar mais em nada. Preste atenção, a lei Magnitsky foi pausada, ela não foi revogada. Então compartilhe esse vídeo, clica aqui embaixo, compartilhe e deixe seu comentário aqui, o que você acha sobre o Flávio Bolsonaro. Será que ele tem realmente capacidade de bater o Lula? Acabei de ver um vídeo onde o Pablo Marçal, empresário, empreendedor, coach,
subiu no palco junto com Flávio Bolsonaro, num evento ali do Pablo Marçal, e dando total credibilidade ali e apoio. Ou seja, parece que nem o Pablo Marçal vai lançar a sua candidatura a presidente do Brasil, mas vai apoiar a família Bolsonaro. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Vamos ficando por aqui e até a próxima.